Davi é meu amigo do peito. Acho que não preciso falar mais nada. Obrigado pelas palavras carinhosas e minha esposa responde. Eu não tinha a menor ideia como responder essa pergunta. Minha esposa diz: Deus vai descobrir as cabeças mais bonitas. Está pronto esses slides lá atrás? Eu estou vendo nesta tela, mas não estou vendo nesta tela. Oh. Já bate na próxima slide, por gentileza. Eu conheci, ou melhor, eu conheço uma família da igreja já faz 36 anos. É a família com o sobrenome Sykes. Eu vi um vídeo recentemente desta família. E é uma família com pai, mãe, eles estão bem no centro, aqueles bem cabelo branco. Pai e mãe, 12 filhos. 12 filhos. E 103 netos e bisnetos. Esta é a família de Sharina Langley. Alguns de vocês conhecem John e Sharina. John e Sharina trabalhavam com a equipe missionária aqui em Curitiba, junto com Riel e as outras famílias. John e Sharina trabalhavam aqui em Curitiba durante 12 anos. E você pode ver eles bem aqui no meio. O John está alto, com a camisa listrada, cabelo branco. Todo mundo chama, as crianças chamam ele de Papai Noel, porque ele parece Papai Noel mesmo. Ele era o Papai Noel de Curitiba nos anos. E a sua esposa, camisa azul ao lado, Sharina. A Sharina é uma filha dos 12 filhos desta família. E quando esta foto foi tirada, a mãezinha dela, bem aqui na camisa vermelha, a mãezinha dela falou uma coisa muito bonita naquele dia. Ela diz: eu não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Como nós podemos ter uma família como esta família? 12 filhos e 103 netos e bisnetos, cada um, sem exceção, seguindo Jesus Cristo. Uau! Como nós podemos ter uma família dessa? Sabe, quando eu olhar ao redor do mundo, e eu vejo o terrorismo, e os crimes, e a sujeira na internet, eu penso sobre meus netos e bisnetos, que nem nasceram ainda. E eu penso em que tipo de mundo eles vão viver. E quando eu olhar ao redor da nação norte-americana e a nação brasileira que está imitando a nação norte-americana, quando eu olhar ao redor das duas nações, e eu vejo a maldade por toda parte, e eu vejo mentiras, e assaltos, e assassinatos, e prostituição, eu penso sobre meus filhos e meus futuros netos e bisnetos. Como será a nação em que eles vão viver quando eu estou lá no céu já? E quando eu olhar ao meu redor, eu vejo famílias caindo em pedaços. Eu achei que era um divórcio para cada 2 casamentos, mas o Wanderson falou ontem à noite que é pior do que isso. Mesmo um divórcio para cada 2 casamentos é demais. Drogas por toda parte. Jovens solteiras grávidas. E onde está o rapaz nesta história? Ele está envolvido também. Ele não devia. Quando eu vejo estas coisas, eu penso sobre minha família atual,
Meus filhos são adultos, 28, 26 e 24 anos, dois casados. Eu penso sobre meus filhos adultos atuais e seus futuros filhos e seus netos. Eu penso sobre todas as gerações da família Nale até Jesus chegar. Eu penso, como será a minha família no futuro? Dedicado a Deus ou longe de Deus? Quando eu era um pai jovem e minha esposa, uma mãe jovem, nós pensamos juntos como nós vamos criar nossos filhos para ser fiéis a Deus. E nós pensamos juntos como nós vamos criar nossos filhos e prepará-los para criar os nossos netos a serem fiéis a Deus. E para que cada geração, todos os nossos descendentes, até Jesus chegar, sejam fiéis a Cristo. Nós dois não podemos imaginar perdendo um de nossa família. Nenhum. Eu quero chegar no céu e saber que cada um de nossos descendentes chegaram no céu. Nós não podemos imaginar perdendo um. E nem esta família. Pelo fogo do inferno. Será que eu posso fazer algo agora que vai garantir um futuro melhor para nossa família? Mais alguém pensa nessas coisas? Mais alguém pensa? Vocês olham ao redor do mundo e da nação e nas famílias e você fica preocupado sobre seus descendentes e o bem-estar de sua família futura? Quantos aqui são avós? Avós, quantos? E você fica meio triste no estado atual do mundo e da nação? E vocês ficam preocupados com a sua família? Quantos aqui são pais e mães? E vocês estão alegres com seus filhos atualmente ou estão meio preocupados com como eles estão andando atualmente? Quantos aqui são recém-casados e não têm filho nenhum? Tem alguns? E talvez vocês estejam pensando duas vezes antes de colocar mais um filho neste mundo. Quantos são solteiros aqui hoje? Solteiros. Turma de Campo Grande e mais alguns. Talvez vocês estejam tendo dificuldade em encontrar alguém com quem casar e passar o resto de sua vida. Vocês pensam nisso de vez em quando? Quantos querem que seus filhos vivem eternamente com Jesus? Quantos aqui querem ver seus descendentes no inferno? Será que há algo que você pode fazer agora para garantir o futuro de sua família? Esta é a pergunta do Congresso. O que podemos fazer para a salvação de nossas famílias? Esta é a nossa pergunta. Desde ontem à noite e até amanhã em cada palestra. Como nós podemos salvar nossas famílias? Como nós podemos ganhar nossa família a Jesus? Cada um deles. Como nós podemos manter nossa família fiel a Jesus Cristo? Porque a família é um projeto de Deus. Como nós podemos envolver nossa família num relacionamento com Deus? Como nós podemos envolver nossa família na obra de Deus? Como nós podemos envolver nossa família para que cada geração futura seja salva também? Agora, algumas congregações têm iniciado grupos de casa.
E este é um dos nossos propósitos de manhã, falar sobre grupos de casa. Quantas congregações usam grupos de casa, grupos familiares, células, grupos pequenos? Quantos? Que bom. Quantos nunca ouviram falar? Não tem grupos pequenos. Grupos pequenos são importantes. Talvez na sua congregação você tenha visto o número de grupos diminuir nos últimos anos. Estava indo e agora está meio recuando. Já viu isso na sua congregação? Acontece, né? Algumas congregações, vocês pessoalmente estão participando num grupo de casa, mas você não conseguiu envolver toda a sua própria família no grupo. Algumas congregações aqui têm grupos pequenos de casa, mas não conseguem todas as famílias da congregação para participar. Deus tem uma solução para nós hoje. Deus tem uma resposta de como salvar nossas famílias, como envolver nossas famílias na obra de Deus, como manter eles fiéis e como aumentar o número de grupos de casa em todas as congregações. Qual é a resposta de Deus? Seja um grupo de casa na sua casa com sua casa. Essa é a resposta. Seja um grupo de casa na sua casa com sua casa. Agora, eu imagino que a maioria de nós sabemos o que é um grupo de casa. É um grupo de pessoas praticando CASA. Comunhão, amor, serviço e almas. Este é um grupo de casa. Mas, nessa segunda casa aqui, quando você olhar no Novo Testamento, abre suas Bíblias para Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, você vai encontrar esta palavra casa repetido no capítulo. E na linguagem grega, a palavra casa é oikos. E algumas vezes a palavra oikos é traduzido moradia, e algumas vezes a palavra oikos é traduzido família. Veja Atos capítulo 10, versículo 2. Está falando de Cornélio. Diz, ele e toda a sua oikos. Agora, em algumas traduções diz toda a sua casa. Está falando deste turma aqui. Alguns dizem, ele e toda a sua família. Oikos, toda a sua família. Agora pula para o versículo 6. Agora Cornélio mandou buscar Pedro. Versículo 6. Que está hospedado na casa, oikos, de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Agora está falando sobre a moradia. Oikos, casa. Algumas vezes é moradia, algumas vezes é sua família. Então, a resposta de Deus para salvar nossa família é essa. Seja um grupo de casa, na sua casa, com sua casa. Em 1997, eu bolei este acróstico casa, C-A-S-A, tentando descobrir uma maneira de descobrir nosso ministério pequeno, grupos pequenos, e tudo que temos que fazer, não só se reunir, mas reunir com propósito, comunhão e amor e serviço e almas. Então, em 1997 eu bolei este acróstico. Mas sabe, grupos de casa não começaram aqui em Curitiba. E grupos de casa não começaram nas cartas do apóstolo Paulo, nem no livro de Atos, nem na vida de Jesus Cristo. Não. Grupos de casa, esta ideia de ser um grupo de casa, na sua casa, com sua casa, foi o projeto de Deus. Lá no Jardim do Éden, este é onde começou. Deus criou um casal, Adão e Eva, criou uma casa, e Deus mesmo providenciou a possibilidade de Eva conceber, e nasceu Caim e Abel, e as irmãs. Diz capítulo 5, versículo 8 de Gênesis. Muitas irmãs, nós sabemos os nomes delas. E os filhos vieram a conhecer a Deus por meio do grupo de casa, em casa com sua casa. E Caim e Abel começaram a adorar a Deus. E logo em seguida veio Sete. Deus
concedeu o privilégio para ela se engravidar com Sete. E daqui a pouco, Sete conheceu a Deus por meio do grupo de casa, em casa, com sua casa. E Sete começou a invocar o nome de Deus. Esta foi a ideia de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus diz, seja férteis e multiplicam-se e subjuguem a terra. Este é o plano de Deus. Deus criou um grupo de casa, na sua casa, com sua casa, para se tornar uma nação, para se tornar um mundo que segue seus passos. Mas a família não seguiu as instruções do pai. E daqui a pouco, os rapazes de Deus começaram a namorar com as moças do mundo, e elas o corromperam, e Deus acabou olhando no mundo cheio de perversidade, e ele disciplinou o mundo no dilúvio. E Deus começou seu projeto de novo com um grupo de casa na casa de Noé. E era por causa do dilúvio do mundo, Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que Noé construiu uma nova moradia para sua família. Flutuante. Hebreus 11 diz, Noé construiu uma arca para salvar sua família. E assim Deus começou de novo seu projeto. E daqui a pouco você está vendo Deus trabalhando na vida de Abraão e Sara. E Deus se envolveu na família e produziu Isaac. E Deus se envolveu tanto na família que fez parte da procura de uma esposa para Isaac. E assim vem correndo pela Bíblia. Deus quer ensinar todos nós, cada família, sem exceção, como ser um grupo de casa na sua casa, com sua casa. Salmos 127, a Bíblia diz, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Deus quer que cada família seja um grupo de casa na sua casa, com sua casa. Ele quer estar envolvido na sua família todos os dias, para que você pode ter uma família de sucesso. Agora, eu quero destacar hoje o que Deus ensina sobre como ser um grupo de casa, na sua casa, com sua casa, do livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Vai abrindo as Bíblias para capítulo 4. Enquanto Moisés era super idoso e escrevendo Deuteronômio na época, 40 anos depois de sair da Terra Prometida, o mundo estava cheio de problemas. Como o nosso mundo está cheio de problemas. E Deus sabia que a única maneira de arrumar o mundo inteiro era arrumar a nação de Israel. E para arrumar a nação de Israel, teria que arrumar cada casa, cada família. E para arrumar cada casa e cada família, tem que arrumar cada indivíduo. Um por um. Um por um. Deus ensina em Deuteronômio algo interessante sobre este assunto de ser um grupo de casa. E eu quero olhar em Deuteronômio hoje. Por quê? Qual é a nossa tarefa em 2017? Nós estamos tentando evangelizar o mundo. Mas para isso acontecer, nós temos que primeiramente evangelizar o Brasil. Para isso acontecer, nós temos que evangelizar nossa própria casa. Para isso acontecer, eu tenho que seguir a Deus e ser dedicado a Ele. Vamos ver em Deuteronômio 4, o projeto de Deus em família. Ele diz, versículo 1, e agora, ó Israel, Deus falando por meio de Moisés, a nação. Ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estão ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus, este é o projeto de Deus, este é o projeto de Deus, dos seus antepassados dá a vocês. Agora pulando para o versículo 6.
vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos, agora está falando do mundo, os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Agora escuta o que o mundo vai falar. Se a nação israelita obedece à palavra de Deus, escuta o mundo. Quando eles ouvirem todos esses decretos, o mundo dirá, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês? Deus deixou bem claro que uma nação de Deus vai influenciar o mundo, os outros povos. Mas como Israel vai se tornar uma grande nação que vai influenciar o mundo? Ou veja os próximos versículos. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz, conte nas. Nas, o que é nas? As leis, as ordenanças, os decretos, a palavra de Deus. Conte-nas a seus filhos e seus netos. Ensinam os seus filhos. Deus deixou bem claro que uma grande nação vai acontecer quando cada família, cada casa conhece a Deus e obedece a Deus. Mas, como cada família vai conhecer a Deus e obedecer a Deus? Como cada família? Como isso vai acontecer? Vou ler os próximos versículos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13 e 14. Ele, está falando de Deus, ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Deus deixou claro que uma família de sucesso começa com você. Começa comigo, individualmente. Conhecendo a palavra de Deus, fazendo uma aliança com Deus, me dedicando a Deus, todos os dias cantando a Deus, orando a Deus, lendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Começa bem aqui. Começa bem com você, individualmente. Quando você é dedicado a Deus, você vai influenciar sua família. A luz sempre transforma a escuridão. Começa com você. Brian Bost. Alguns de vocês conhecem o Brian Bost. Ele era um missionário em São Paulo por muitos anos. Nos últimos anos que ele estava aqui no Brasil, antes de ir para o exterior, ele plantou várias congregações em vários lugares, usando casas. Mas eu lembro, uns 26 anos atrás, eu e minha esposa jovens, mais jovens do que somos agora, e eu tinha um filhinho de 2 anos em casa, ela tinha um neném nos braços, e eu fui para o Enoque. E naquela época, se você me conhecia, eu era uma máquina de evangelismo. Estudo bíblico, eu tenho que batizar batizar isso. E minha esposa talvez nem sabia onde eu estava. Eu estava negligenciando minha família. Meu brother, batizar o mundo. E o Brian Boss sentou comigo no Enoque e ele diz, Alan, os melhores discípulos que você vai fazer neste mundo já estão na sua própria casa. Eu nunca esqueci essas palavras. Eu voltei do Enoque e fui para casa, adivinha o que eu fiz? Eu comecei um grupo de casa, na minha casa, com minha casa. E eu te falo, Nathanael, Natalie e Nayane são os melhores discípulos que eu fiz no mundo. Tem grandes discípulos seguindo Cristo sentado aqui. Mas não como meus filhos. Eles não são perfeitos. Mas são dedicados. Por que eles são os melhores?
Sim, eles viviam na minha casa 24/7. 24 horas por 7 dias por semana. Tanto é pai, filho, pai, filho, pai, filho, mãe, filha. Todo dia. Eles têm que ser os melhores discípulos. Mas se eu estou ausente de casa, isso não ia acontecer. Eu comecei a passar mais tempo em casa. Toda sexta, dia de folga, pela primeira vez em 7 anos. Esta frase mudou minha vida. Eu comecei a tirar um dia de folga toda semana. Brincar com meus filhos toda semana. Comecei a sair com minha esposa uma vez por semana para namorar sempre. Oh, que bom que Brian Boss entrou na minha vida e puxou minha orelha. Porque agora eles são adultos seguindo Jesus Cristo. Agora, onde na Bíblia diz que cada família aqui precisa ser um grupo de casa na sua casa com sua casa? Deuteronômio capítulo 6. Olhem Deuteronômio capítulo 6. Versículo 1. Moisés escrevendo. Esta é a lei. Está falando a palavra de Deus. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu, Moisés, lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, presta atenção, desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e os mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, eu gosto deste versículo, assim tudo lhe irá bem. Algumas pessoas dizem, uau, ele tem uma vida maravilhosa. Eu tenho. Porque eu sou alguma coisa? Não. Ele é. Eu não sou perfeito, eu falho frequentemente, mas eu admito logo e Deus continua abençoando. Veja, tudo irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel. Obrigado, Pai. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Com toda a sua alma. De todas suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Sentado em casa? Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar, onde? Em casa. Quando se levantar, onde? Em casa. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Nesta leitura, na primeira parte, Moisés ensinou os indivíduos de Israel a obedecer a palavra. Cada pai, cada mãe precisa conhecer a palavra de Deus, precisa obedecer a palavra de Deus, precisa amar a Deus. Cada pai, cada mãe precisam colocar a palavra de Deus no seu próprio coração. Um grupo de casa começa comigo individualmente. Eu, como pai, vou decidir o que vai acontecer na minha casa. E a mãe, ela também pode tomar este primeiro passo de colocar o coração, a palavra no seu próprio coração, como o primeiro passo de ter um grupo. E agora, veja esta frase, nesta próxima tela aqui, em Deuteronômio 6. Leia o versículo 7 com cuidado. Ensine com persistência a seus filhos. Conversam sobre elas
as palavras de Deus, as ordenanças, quando estiver sentado em casa. Onde na Bíblia diz que você deve ser um grupo de casa na sua casa com sua casa? Lá está. Lá está. Deus ensina que um grupo de casa na sua casa com sua casa começa com você, com sua família. Deus quer que os pais passem tempo com seus filhos. Toda sexta-feira eu fui andar de cavalo com minha filha durante anos. Toda sexta-feira à noite eu fui levar meu filho jogar bola. Toda semana. Minha outra filha gostava de basquete. Eu gostei quando ela era pequenininho, o pai. E ela, me dá a bola, pai. E daqui a pouco ela ficou meu tamanho. Eu estou, me dá a bola, filha. Ué, ela podia. Nós fizemos um jogo lá se chama Ao Redor do Mundo. Não sei, acerta. Você acerta e se errar tem que esperar outra vez. Ela fez e voltou sem errar nenhuma vez. Ela não nem conseguiu começar o jogo porque ela ganhou antes de eu começar. Como ela fez isso? Comunhão. E Deus quer que a gente ama nossos filhos. E Deus quer que a gente sirva nossos filhos. E dá serviço aos nossos filhos, tarefas em casa. E Deus quer que a gente leve nossos filhos a conhecer a Cristo. E ensinar eles como levar seus amigos a Cristo. E qual é o resultado de ser um grupo de casa na sua casa, sentada na sua casa, falando sobre a palavra de Deus, fazendo tudo isso aí? Qual é o resultado? Versículo 2 e 3. De Deuteronômio 6. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. E tudo lhe irá bem. Seu grupo de casa, na sua casa, com sua casa, vai influenciar a próxima geração de sua família e cada geração de sua família até Jesus Cristo voltar nos buscar. Este é o plano. E tudo lhe irá bem. Deus gosta. O Atauã está citando. Quando eu esqueço como vai um versículo, eu pergunto para Atauã. Ele é um jovem de 18 anos em Guarapuava que decora 1 ou 2 versículos. Eu não sei, toda semana faz 2 anos. Ele é uma Bíblia ambulante. Ontem no carro, estamos dirigindo para cá, e diz, Alan, quantos versículos decorou essa semana? Eu diz, nenhum. Eu esqueci de perguntar qual ele decorou essa semana. Mas segundo Crônicas 16, 9. Sabe, né? Os olhos do Senhor. Olhe para toda a família, todo mundo, procurando alguém que vai dar todo o seu coração a Deus. Deus quer fortalecer. Deus quer fazer bem. Quando você tem um grupo de casa na sua casa, com sua casa, Deus vai abençoar. Deus vai agir e fazer coisas que você nem imagina. Em planejamento para a sua família no futuro. Agora, eu sei que em todo o congresso faz 20 anos. Desde 1997, em cada congresso, sem exceção, nós damos treinamento de alguma forma sobre grupos de casa. E por quê? Nós queremos evangelizar o bairro de Água Verde. E nós queremos evangelizar a cidade de Curitiba. E nós queremos tocar na nação brasileira. E nós queremos fazer alguma coisa de influenciar o mundo para Jesus Cristo. Mas se a nossa própria família não é um grupo de casa na sua casa com sua casa, eu duvido que vamos influenciar o bairro, cidade, nação e nem o mundo. Agora, algumas congregações têm começado grupos de casa, mas têm visto o número de grupos de casa diminuir nos últimos anos. É um trabalho manter um ministério de grupo de casa crescendo e crescendo e crescendo. E tem coisas para aprender para levar para o próximo nível de crescimento. Mas por que o número de grupos de casa talvez estejam diminuindo? Algumas vezes nós esquecemos o que nos levou a ter uma congregação desse tamanho. Começou com um grupo de casa. Em 1989, esta congregação,
Então foi 2, então foi 3. Por que o número de grupos de casa em algumas congregações começa a diminuir? Diversas razões. Não é uma. E há várias soluções, não uma. Mas hoje eu quero sugerir uma solução só, que vai ajudar. Cada família na congregação precisa ser um grupo de casa. Cada família. Na sua casa, com sua casa. Começa bem aqui comigo e com minha família, independente da participação de nenhuma outra pessoa. Cada família tem que ter um grupo de casa. Tem 50 famílias nesta congregação, deve ter 50 grupos de casa. Tem 100 famílias na congregação, deve ter 100 grupos de casa. Ué, eu não sei o que fazer. Tem várias pessoas já participando em grupos de casa. Só perguntar, eles podem ensinar como progredir. Agora, eu sei hoje de manhã que há diversas situações representadas aqui. E talvez você pense, ué, eu não posso ter um grupo de casa. Alguns de vocês estão na mesma situação que Ri e eu estamos. Nossos filhos já cresceram, estão fora de casa, só nós dois. Realmente nós não estamos em casa, nós estamos em apartamento. O nosso apartamento é o tamanho de nossa sala de jantar e sala de visita quando nós moramos em Curitiba. Mas são nós dois. Alguns de vocês são senhoras idosas sozinhas na sua casa. Alguns de vocês são jovens morando sozinhos. Alguns de vocês são casais sem filhos, outros são casais com filhos pequenos, outros têm a situação de você é casado com jovens em casa. Tem diversas situações representadas hoje. E eu vou tentar tocar em algumas dessas situações de acordo com as Escrituras. O que Deus tem para nos ensinar? Ame a Deus com todo o seu coração. E ama o seu próximo como a si mesmo. Começa aí. Começa com você mesmo. Veja de novo em Deuteronômio. Estou em capítulo 6, versículo 7. Vamos começar aqui. Com pais que têm filhos. Talvez são filhos pequenos, são filhos jovens. Ensine as ordenanças, as leis de Deus, com persistência a seus filhos. Conversam sobre elas, sobre as ordenanças de Deus, sobre as leis de Deus, sobre a palavra de Deus. Conversam sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Que bom que alguém leu isso para mim quando nós tínhamos filhos pequenos. E minha esposa fez um trabalho bem melhor do que eu. Sabe quando nosso primeiro filho nasceu? Então veio a segunda, então veio a terceira, 2 moças em seguida do rapaz. Sabe o que minha esposa fez? Todas as noites, do berço até mais ou menos 15 anos, todas as noites. Ela leu a palavra de Deus para meus filhos. Obrigado. Meus filhos são maravilhosos por causa deste mãe preciosa. Ou eu estava na praça de Curitiba, andando 1000 por hora, evangelizando. Mas sabe uma coisa? Ela diz, Alan, você também precisa passar tempo com eles. Então eu chegava 9 horas, 10 horas da noite, toda noite. Sabe o que eu fui fazer? Cantar hinos com meus filhos, toda noite. Toda noite. E oramos com eles. Até uns 15 anos de idade. Acho que eu perdi som. Até uns 15 anos de idade. Eu lembro, eu estou chegando às 10 horas da noite e eles têm 14, 15 anos. Ei, pai, vem contar uma história bíblica. Eles estão na cama, já prestes a dormir. Vem contar mais uma. Well, com 14 ou 15 anos diz, está da sua hora contar uma historinha da Bíblia para o pai. E é isso que nós fizemos em família. E quando meus filhos eram pequeninhos, 5 anos, ainda no Jardim 3, o que eu fiz com eles? Eu peguei meu filho, eu andei para a escola dele toda manhã. Saí de casa às 7 horas de manhã, indo para a escola, e nós falamos sobre Deus e sua criação. Já viu este flor, filho? Foi o Pai Celestial que fez isso. Olhe no sol, que bonito, o céu azul. E nós conversamos com a maior naturalidade sobre Deus, Pai. E quando meus filhos chegaram a ser jovens, eles tinham 12, 13, 14, 15 anos,
De acordo com o seu interesse, eu marquei um estudo bíblico com cada um. Eu tinha um estudo bíblico com esta pessoa na quinta, naquela na segunda, naquela na terça. Quarta-feira à noite, era com meu filho, Natanael, por 6 meses. E nós sentamos e lemos as escrituras juntos. Eventualmente, cada um dos meus filhos, na sua hora, nasceram de novo. E sabe o que nós fizemos de manhã como grupo de casa, na minha casa, com minha casa? Toda manhã, nós tínhamos um horário marcado, às 6:30, café de manhã, e nós comemos juntos. E nós oramos juntos. E nós lemos o livro de Provérbios todas as manhãs. Foi Eugênio Goudot que me ensinou isso. Eu não tinha nem filhos. Nem tinha filhos. Eu visitei em Campo Grande, dar alguma coisa de jovens lá. E Eugênio e Karen me convidou dentro de casa deles com seus 3 filhos. E antes da refeição, eles abriram Provérbios e leram um versículo, só um versículo, e bateram um papo na família. Eu observei aquilo, foi para casa um homem diferente. E quando meus filhos chegaram, eles estão naquela idade, eu lembrei do Eugênio e disse, eu vou fazer isso. Então, com mais ou menos 11, 12 anos, nós começamos versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e nós conversamos enquanto comemos o cereal matinal. E nós batemos um papo sobre a Bíblia. Próxima manhã, versículo 2. Nós não terminamos. Meus filhos cresceram, meus filhos saíram de casa, mas meus capítulo 27. Chegamos perto. Mas esse é nossa família, mesmo que participava num grupo de casa, na igreja, nós já tínhamos nosso próprio grupo de casa, em casa, com nossa casa independente de qualquer ministério da igreja. Porque assim nós vamos preparar nossos filhos para o futuro. Veja uma outra situação, Atos capítulo 2. Atos 2. Diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pessoas que fizeram uma aliança com Deus e nasceram de novo no batismo. Ser um grupo de casa, na sua casa, com sua casa, é a coisa mais natural fazer. Nós vamos comer junto? Nós vamos orar junto? Nós vamos ler as escrituras junto? Nós vamos conversar junto? Eu não sei quantos grupos de casa tem aqui em Curitiba agora, 15, 20, deve ter 50. Quantas famílias tem? Deve ter o mesmo número de famílias representadas nos grupos de casa. Comunhão, amor, serviço e almas. E sabe uma coisa para pensar? Este foi o primeiro dia da igreja. E os meses em seguida. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que Jesus edificou, começou exatamente assim, com grupos de casa, na sua casa, com sua casa. Veja este próximo, Atos capítulo 12. Essa é uma outra situação de família. Diz, percebendo isso, ele, está falando do apóstolo Pedro, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Maria, mulher, pela aparência, talvez na meia-idade, mais idosa, provavelmente solteira, tem um filho, Marcos, adulto, que tem andado nas coisas, missionário com Paulo, vai embora. Sabe o que ela fazia? Ela chamava pessoas para casa para orar. Grupo de casa. Grupo de casa. Veja este próximo aqui. Lucas 10. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. E vocês conhecem a história? Ela convidou Jesus para casa ensinar. Ela convidou sua irmã Maria para casa. E lá vai Marta, 1000 por hora, e reclamando, eu faço todo o serviço. Bom, servo de Cristo,
Tem serviço no grupo de casa, tem ensinamento no grupo de casa, tem comunhão no grupo de casa. E essa, pela aparência, é uma outra mulher solteira que recebeu Jesus em casa e convidou a família dela para casa. Grupo de casa, CASA. Veja este próximo, Atos 10. No outro dia, chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Nós temos Cornélio, abriu sua casa. Ele convidou parentes e amigos, ele convidou Pedro e tinha um grupo de casa. Não é nada complicado reunir uma vez por semana com pessoas. Agora, como alguém começa algo assim? Como você começa um grupo de casa? Escolhe um dia, escolhe um horário, convida sua família, leia a palavra, conversa sobre a palavra, orem juntos, comem depois. Grupo de casa. Nada complicado ter um grupo de casa. Eu lembro, em 2010, minha esposa e eu voltamos para Curitiba depois de uma viagem de 7 meses. Eu nunca fiz uma coisa dessa na minha vida. Uma viagem de 7 meses. E alguns amigos carinhosos cuidaram da nossa casa por 7 meses. Muito obrigado, Davi e Eliana. Mas quando nós voltamos dessa viagem e nós chegamos lá, nós não tínhamos grupo de casa. Para além de viajar tanto tempo, nós tínhamos um grupo de casa, nossa casa, toda semana por, eu não sei, 20 anos. Mas, por nossa ausência, nosso grupo espalhou, não tínhamos grupo de casa. Então, nós chegamos da viagem, primeira semana eu olhei para a Ri, olhei para a Nayane, só nós 3 em casa. Sabe o que nós fizemos? Nós começamos um grupo de casa, com nossa casa, na terça-feira à noite. Eu guiei a lição, Ri preparou a lição, Nayane preparou uma lanche, nós sentamos nós 3, nós lemos a Bíblia, nós conversamos, nós oramos, comemos um lanche. E então no domingo nós comunicamos, começamos um grupo. Daqui a pouco o Lúcio veio e mais alguém veio na próxima semana, tínhamos mais 2. Na próxima semana mais alguém veio, mas independente de mais alguém chegando, nós 3 tínhamos um grupo de casa em nossa casa com nossa casa. Responsabilidade de todos nós, diz Deuteronômio capítulo 6. Agora, você diz o quê? Eu posso marcar um dia, eu posso marcar um horário, eu posso convidar a família, mas eu não sou um professor da Bíblia, eu não sei o que ensinar. Fácil. Sabe o que a igreja de Curitiba tem aqui que vai facilitar sua vida? Eles têm 2 recursos super legal. Número 1, eles têm um arquivo digital que eles podem mandar por e-mail, fala comigo, eu mando para vocês. Nós temos 7 anos de lições para grupos de casa para estudar prontos para vocês usarem. E desde que eu saí daqui, nós colocamos as mãos nos presbitérios e os gringos caíram fora da obra. Eu estou em Guarapuava já faz 4 anos, mas sabe uma coisa que eu percebi da congregação aqui? Eles escrevem novas lições constantemente que eu nunca tenho visto, mas eu tenho acesso. Os membros têm acesso. Presta atenção amanhã. Vocês vão chegar amanhã, vai ter boletins, os avisos e as orações e todos os bolsos da pregação. Está tudo lá no boletim. Mas olhe na página do verso. Toda a família desta congregação leva a lição de casa para casa toda semana, para ser um grupo de casa na sua casa com sua casa. E se vocês querem acesso a esta boa lição de casa toda semana, bate www.igrejadecristo-curitiba.org e o boletim de Curitiba está na internet toda semana com a lição da semana. E qualquer família pode acessar uma boa lição, com uma boa leitura bíblica, com boas perguntas sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia significa, como aplicar na sua vida. Está lá de graça. Qualquer família pode fazer isso na sua própria casa. Veja este desafio. Este é o meu desafio para todos vocês. Seja um grupo de casa. Na sua casa. Com sua casa. Escolha esta semana um dia. Escolha um horário. Convide a família. Convide uns amigos. Leia a palavra. Bate um papo sobre a palavra. Orem juntos, comem juntos. Feito. Grupo de casa. E quando você chega no domingo, fala para os presbíteros, os diáconos, evangelistas na sua congregação local. Nós estamos reunidos na terça-feira, às 19h30. E pede que eles orem por vocês. E falam assim. Falam essas palavras de Josué
24, que vão aparecer na tela. Quase. Próximo slide, por gentileza. Fala assim, cada família aqui, começa bem aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tinha o privilégio, volte desse slide. Eu tinha o privilégio esta é a minha família. Eu tinha o privilégio de crescer numa família onde a gente não faltava domingo de manhã, nem domingo à noite, nem quarta-feira. Eu lembro na minha vida toda ter faltado uma vez, num domingo à noite. E minha mãe corrigiu aquilo. Meu pai não era nem cristão na época. Mas nós oramos em todas as refeições e nós falamos sobre Deus caminhando e ao levantar e deitar. Que mãe preciosa. Ela já está com Jesus uns 14 anos já. Mas eu tinha o privilégio de ser criado numa família de Deuteronômio, capítulo 6. Bom, este foto foi tirado em junho deste ano. Viajei para o exterior, minha viagem VaptVup, e nós queríamos honrar nosso pai, que fez 80 anos, com uma festa de surpresa. Ele não tinha a menor ideia. E pessoas de 6 estados da família chegaram, vamos do Brasil para honrar meu pai. 80 anos. E que alegria chegar nesta reunião e ver, não todos, mas de nós 40, a maioria seguindo Jesus e andando de um só pensamento, um só parecer na palavra de Jesus Cristo. A maioria. Eu espero que um dia eu possa falar com a família Sykes. Todos. Mas eu tinha este privilégio. E eu comecei a refletir sobre esta foto. Meus pais, fiéis a Jesus Cristo. Meu pai está casado de novo, mulher maravilhosa em Cristo. Mas meus pais são fiéis a Jesus Cristo na igreja de Cristo. E eu tenho 3 irmãos e uma irmã, estamos em 5, e nós 5 somos fiéis a Jesus Cristo. E nossos 5 cônjuges, cada um segue Jesus Cristo fielmente. Nós somos fiéis a Jesus Cristo. E até agora, 11 netos dos meus pais já foram batizados em Cristo Jesus. 5 dos netos já se casaram e são casados, cada um deles, com membros da igreja de Cristo. Eles casaram com cristão ou se converteram seus namorados antes e são casados e fiéis em Cristo Jesus. No ano passado, o primeiro bisneta nasceu de novo em Cristo Jesus. Que história! Que uma história me pega durante o almoço, ver o que Deus fez numa família detonada e Ele restaurou. E agora pai, mãe, filho, seguindo Cristo. A bisneta nasceu de novo. Meu pai, mesmo não sendo cristão por 20 anos, casado com minha mãe, quando ele dobrou o joelho para Jesus Cristo, ele dobrou. Ele é cristão há mais de 40 anos agora e já serviu de presbítero por vários anos. Meu irmão mais velho dirige cânticos na igreja, ele prega pelo menos uma vez por mês, ele ensina aula dominical pelo menos uma vez por mês. Meu irmão mais velho, uma vez por mês, ele viaja para uma outra cidade pequena a ajudar a plantar uma nova congregação. O marido de minha irmã é um diácono da igreja. O marido de minha sobrinha é diácono na igreja. Minha irmã ensina aula dominical todos os domingos na igreja onde ela frequenta. Minha filha ensina aula dominical na igreja onde ela frequenta. Meu genro e minha filha trabalham no Ministério de Missões para plantar outras congregações da igreja onde eles participam. Minha outra filha faz aconselhamento em campamentos bíblicos. Deus! É só por Deus! Que coisas assim estão acontecendo. Nós estamos atualmente, antes desta foto, da parte de minha mãe, meus avós eram fiéis na igreja de Cristo. Meus bisavós fiéis na igreja de Cristo. Meus tetravós fiéis na igreja de Cristo. Desde 1850, nossa família, de geração em geração,
Estamos tentando influenciar 6 estados nos Estados Unidos e aqui na América Latina. Somos 40 vivos atualmente. E estamos tentando ser grupos de casa, em nossa casa, com nossa casa, porque funciona. Vocês podem imaginar o que vai acontecer nos próximos anos e décadas se cada família aqui sem... É só uma mãe, meu marido não quer nada, é só eu e 2 filhos. Mãe e 2 filhos, é um grupo de casa, quem mais que precisa? Os melhores discípulos, como fazer nesta vida, já estão na sua própria casa. Pode imaginar o que vai acontecer se cada família decide ser um grupo de casa, na sua casa, com sua casa. Eu posso ver sua família mais na imagem de Jesus Cristo. Eu posso ver seu casamento mais feliz. Eu posso ver seus filhos com sucesso, abençoados por Deus, porque Deus prometeu, tudo irá bem. Eu posso ver seus filhos tendo cuidados no seu namoro, e namorando somente com cristãos e casando somente com cristãos, para criar seus netos e seus bisnetos em Cristo. Eu posso ver sua família daqui a algumas décadas influenciando a nação brasileira e o mundo. Veja, deixe-me terminar com 2 histórias e eu vou sentar. Veja este cara, se chama Max Jukes. Max Jukes. Ele morava no estado de Nova York. Ele não acreditou em Deus. Isso já faz um bom tempo, 100 anos mais ou menos. Ele não acreditou em Deus, nem em treinamento cristão. E ele recusou levar seus filhos à igreja, mesmo que quando eles pediam ir. Resultado? Max Jukes tem 1.029 descendentes. 300 foram à prisão durante um tempo médio de 13 anos. 190 eram prostitutas públicas. 60 e 80 admitiram que são alcoólatras. A sua família, até agora, custou o Estado $420 mil. Como assim? Clínicas de reabilitação, prisão, alimentando-os e cuidando deles na prisão, porque eles são malandros. Uau! Eles nunca fizeram nenhuma contribuição à sociedade. Agora, em contraste, veja este cara, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards morava no mesmo estado, na mesma época. Ele amava o Senhor da melhor forma possível. Ele tem 929 descendentes. 430 são ministros do Evangelho. 86 são professores nas faculdades, 13 são presidentes nas universidades, 75 são autores de bons livros, 5 foram eleitos ao Congresso dos Estados Unidos, 2 ao Senado e 1 foi um vice-presidente dos Estados Unidos. A sua família nunca custou o Estado 1 centavo, mas esta família tem contribuído sem medida à nação e ao mundo. E nosso último slide. Grupo de casa, na sua casa, com sua casa, vai determinar o futuro de sua família, a nação e o mundo.